Sou Jean Carlos Mota, co-editor da FC Games para Fast Company Brasil, e vou conduzir essa mesa com convidados incríveis sobre games e o nosso tema, recomeço. E para compor essa mesa maravilhosa sobre a indústria dos games, eu tenho 3 convidados ilustríssimos presentes aqui. Vou apresentar para vocês primeiro Alexandre Zibert, da NVIDIA. Na verdade, eu vou apresentar não, eu vou preferir que ele se apresente. Ziba, tudo bem? Você pode se apresentar para o nosso público? Tudo bem, gente? Meu nome é Alexandre Zibert, eu sou gerente de Technical Marketing da NVIDIA para a América Latina. Seja bem-vindo, Ziba, e muito obrigado pela sua presença. Também aqui conosco, ninguém menos que Phil Chaves, da Twitch. Você pode se apresentar, Phil? Tudo bom? Obrigado, Jean. Sou o Phil Chaves, meu trabalho aqui, eu sou o diretor-geral da Twitch no Brasil. Muito obrigado, Phil, pela presença, por estar aqui conosco, dividir seu tempo e experiência conosco. E por último, mas não menos importante, nós temos ninguém menos que Bruno Mota, da Xbox. Tudo bom, Brunão? Tudo bom, Jean? Obrigado pelo convite. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Brunão e eu toco negócio de Xbox aqui no Brasil. Uma honra tê-los conosco, para a gente poder começar esse papo sobre inovação, sobre recomeço e sobre a nossa querida indústria gamer. Para você que está acompanhando com a gente, basta dizer que você já deve ter ouvido falar que a indústria gamer só cresce. Antes, o nosso jargão era que a indústria gamer é maior, inclusive em revenue share, em participação em lucro, do que o cinema. E até isso já mudou. Depois da pandemia, já há pesquisas da Newzoo que mostram que a indústria gamer cresceu tanto que ela já combina o cinema e os esportes americanos juntos, de tão grande que é esse crescimento da indústria gamer, que é sobre isso que a gente vai falar aqui com o pessoal, sobre inovação, sobre tudo mais que essa mesa vai com certeza render. Então, acho que a gente pode ir para a nossa primeira pergunta, ver a opinião dos nossos convidados sobre alguns desses acontecimentos da nossa indústria, como o gamer em si, né? Como a indústria gamer tem se reinventado, tem recomeçado, algo que para a gente já é algo tão comum em tantos lançamentos, em tantas gerações de consoles, de PC e de produção de conteúdo. Então, senhores, deixa eu fazer essa primeira pergunta para vocês. Como recomeço ao nosso tema, e essa é uma indústria que sempre se reinventou, mesmo com os acontecimentos da pandemia devido ao vírus da Covid-19, esse mercado se adaptou. Enquanto outros mercados passaram por problemas ainda maiores, o mercado game cresceu. As pessoas jogaram mais, assistiram ainda mais conteúdo e produziram ainda mais conteúdo. Então, eu queria a opinião de vocês sobre o seguinte: como vocês veem essa adaptação da nossa indústria durante esse período? Quem quer começar? Ziba quer começar? Se puder. Seguindo por ordem alfabética, tá, gente? Tudo bem. Eu acho que assim, as pessoas acabaram ficando em casa, né, não tanto por opção, mas as formas de entretenimento, principalmente, acabaram reduzidas, né? Antes você ia ao cinema, ia a um parque, ia a um show, enquanto que se você tem que ficar em casa, jogar, eu acho que pelo menos para mim, é a primeira opção. Então a gente vê, né, as pessoas jogando cada vez mais. A gente já vinha num crescimento bastante acelerado, mas teve uma hipérbole aí. E da mesma forma que a gente já tinha né, até estatísticas que mostram, né, que todo mundo joga, né? Então o rótulo gamer não se aplica, mas todo mundo joga qualquer tipo de jogo e joga cada vez mais, né? E eu acho que da mesma forma que isso já vinha numa crescente, teve uma aceleração por causa da pandemia, se consolidou cada vez mais. Então, daqui para frente, imagino que as pessoas continuem jogando, né? Mesmo que haja outras opções, de novo, de entretenimento, jogar é uma parte muito importante na vida de todas as pessoas. E por jogar, aí, né, até falando um pouco dessa parte, toda essa parte de streaming, não só, né, assistir a streaming, mas também fazer streaming. Eu acho que é um componente disso, né? Eu acho que uma coisa vai muito ligada à outra, né? Tem gente que fala, eu não tenho paciência para jogar um determinado jogo, porque é muito difícil, por exemplo, então eu vou assistir alguém jogando. Da mesma forma que outros falam, não, mas eu quero jogar compartilhando esses momentos com outras pessoas, né? Então acho que é muito bacana a gente ter essas opções, ter esses... a gente acaba, né, participando da vida de outras pessoas dessa forma, e aí entra, né, toda uma série de, digamos, recursos tecnológicos para promover e facilitar isso, né? Seja na parte de infraestrutura, digamos, ou até em termos de, não diria efeitos, mas modos e ferramentas para melhorar essa experiência,
né? Então, seja com, sei lá, humor, seja com um toque pessoal, né? Digamos, de vivência, eu acho que isso, cada jogo significa muito uma coisa diferente para cada pessoa, então eu acho que isso é uma coisa muito bonita. E aí sim, voltando um pouco para essa questão do recomeço, ah, meu, tem tanto jogo legal saindo, né? Então, eu acho que a indústria, ela tá com uma saúde bastante grande, né? E a gente vê isso, né, para mim, um jogo que, né, toca muito o meu coração, Metroid, velho. Quantos anos que saiu o último e tivemos lançamento agora, né, de outro. Tem, né, vários gêneros de jogos que são muito próximos ao coração das pessoas, né? Então, sei lá, jogos de corrida, jogos de esportes, RPGs, jogos de tiro, enfim, N outros, e a gente vê essa explosão de, não só de conteúdo, mas também de, sei lá, essa celebração do game. Então, eu acho isso muito bacana. Bacana mesmo. É muita coisa que está acontecendo nesse meio termo e a nossa indústria é privilegiada, né? A gente não sofreu tanto esse impacto, muito pelo contrário, acho que a gente cresceu. Acho que esse aqui é um grande turning point, é um grande momento de virada. Phil, como é que você enxerga essa evolução e essa adaptação da indústria de games durante esse período pandêmico? Então, o distanciamento social, ele faz com que as pessoas passem mais tempo em casa, né, obviamente. Então, a descoberta de gaming, desde os mais avançados até os menos avançados, eles são uma coisa que está acontecendo naturalmente, porque as pessoas elas estão buscando outras formas de entretenimento, outras formas de passar o tempo, né? Agora, com o final da pandemia dando uma amenizada, isso tende a diminuir, mas ele ajudou a alavancar a indústria como um todo, eu acho, né? Ele ajudou as pessoas a descobrirem, ajudou as pessoas jogarem mais tempo. E na Twitch a gente vê isso muito muito forte, porque as pessoas, né, não só a audiência da Twitch deu uma estilingada, então subiu muito, mas as pessoas também estão passando mais tempo na Twitch. E aí tem vários fatores. Então, o Zivert, ele comentou a indústria lançando mais games, né? E realmente tem vários gêneros novos entrando, não é só os games de luta, de guerra, tem outras coisas, né? Outros modelos de RPG e assim por diante. Então, isso ajuda bastante a captivar mais uma audiência nova. Mas também, eu acho que o mundo, né, descobriu o live streaming de vez. E live streaming é muito importante para gaming porque ele copia muito dos benefícios que a gente tem ao vivo, quando a gente conversa com as pessoas, engaja com as pessoas, né? Então isso também ajudou muito as pessoas, elas veem que você jogar um game, ele pode ser tão excitante quanto você ir no jogo de futebol ao vivo, todo mundo lá torcendo e comentando e assim por diante. Então, eu acho que essa dinâmica é uma dinâmica nova, uma dinâmica que foi descoberta agora, mas também acho que também está aí para ficar. E a indústria certamente daqui para frente lança mais coisas novas também para beneficiar isso. Com certeza. Bruno, tudo bom? Acho que eles cobriram com profundidade aí todos os assuntos, né? A única coisa que eu acrescentaria aqui é que games passa a ser uma nova forma das pessoas se comunicarem, né? Então, principalmente no período de distanciamento social, dou um exemplo pessoal meu, que minha família mora em Niterói, no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo, e, cara, eu não passava a mão no telefone para ligar para o meu irmão e perguntar, oi, e aí, como você tá? Mas ali, invariavelmente, a gente batia a nossa partidinha pelo menos uma vez por semana. Então, a gente ali dentro, a gente conseguia manter o nosso contato social. Quando a gente olha, isso aconteceu em larga escala, tá? Estou te dando um exemplo meu, mas a gente olha os números, realmente, um dos números que a gente divulgou durante o período de distanciamento social foi que, em um determinado mês, logo no começo, os assinantes do Xbox Game Pass fizeram 23 milhões de novos amigos, comparado com o período anterior, tá? 23 milhões é só o adicional. Então, isso mostra que realmente o caso do Brunão aqui aconteceu em larga escala e a gente vê realmente o engajamento com games. Aí faço da palavra do Phil aqui, do Ale, a minha, que realmente a gente viu games servindo como uma forma de entretenimento e de engajamento social. Perfeito.
É interessante notar que a gente começou falando sobre essa questão de recomeço e de como a indústria cresceu. É inegável que todos vocês falaram um ponto em comum. Nossa indústria não para de crescer. Mas o Ziva citou algo que é bem interessante. Ela já estava crescendo antes mesmo do período da pandemia. As projeções já eram positivas, já eram animadoras antes do período pandêmico, agora ainda mais durante o período, né, pandêmico, e agora a gente está indo para esse período pós-pandemia, e os números não param de crescer, eles não são negativos. Como eu falei no início, essa é uma indústria que antes era conhecida como ter superado o entretenimento do cinema. Agora, somado com esportes americanos, a gente está falando de NBA, a gente está falando de NFL, a gente está falando de gigantes da indústria dos esportes, que combinadas ao cinema não conseguem mais superar os games. Aí eu faço uma pergunta para vocês, utilizando inclusive essas deixas que vocês deixaram para a gente. A que se deve esse contínuo crescimento, na opinião de vocês? Porque a gente entende os motivos pelo qual aumentou na pandemia, vocês deixaram muito claros, mas antes já crescia, durante a pandemia está crescendo, agora vai continuar crescendo, as projeções são super positivas para games, para esportes, para revenue share. O que é que vocês acham que faz com que a nossa indústria de videogames continue a crescer dessa forma? Phil, você quer começar? Eu vou sempre dar revezão entre vocês, tá? Posso começar. Assim, conteúdo novo. No caso da Twitch, a gente vê o nosso crescimento muito pautado em cima de conteúdo novo, tá? Game, ele sempre foi mainstream, sempre foi popular. As pessoas sempre jogavam, né, desde os joguinhos mais simples até os mais avançados. Mas agora, ele ficou mais popular ainda. E com novas audiências entrando, o time spent, né, que a gente fala, ele também aumenta. Porque se você pensa bem, o cara que entra lá, uma pessoa que entra para jogar LoL, League of Legends, ele é uma pessoa que gosta de LoL, mas ele também gosta de futebol, ele gosta de cozinhar, ele gosta de outros tipos de coisas. E quando ele começa a entender que existe isso também, no nosso caso, na Twitch, ele fica mais tempo. Tá? Então, esse é o caso, estou falando especificamente do nosso serviço. Mas eu acho que, assim, de uma maneira geral, o gaming, ele está se tornando muito mais cativante para o usuário, né? Ele tá se tornando muito mais, como se diz, engajante, né? Os publishers, eles entenderam que para você segurar uma pessoa, você precisa dar, né, aqueles ganchos, né, do que o jogo ele oferece, para que as pessoas passem mais tempo jogando. Então, eu acho que isso tudo agora está se sofisticando ainda mais. Então, não é somente game para as pessoas que sabem, né, que querem aquele game de estratégia forte. Tem os games agora muito mais simples. Então, eu acho que isso muda bastante. Você comentou sobre os esportes americanos, né? A gente vê, por exemplo, gamers tradicionalíssimos, que nem o Gaules, mudando, pivotando um pouco o approach dele e começando a narrar NBA na Twitch. Então, isso mostra também que os próprios gamers profissionais, eles estão no movimento de se tornarem entretenedores, né? Então, não só focar no game em si, né? Agora eles têm serviços que deixam eles alavancar um pouco mais a maneira com que eles comunicam com as suas comunidades. Então, no nosso caso, o nosso crescimento sustentável certamente está vindo aí desses mecanismos que eu comentei. Maravilha. Bruno, no caso do Xbox, você citou aquele exemplo de milhões de novas pessoas jogando cada vez mais, seja no serviço do Xbox Live ou com Game Pass. Mas antes também já tinha um crescimento enorme no mercado, não só brasileiro como global, e as projeções são maravilhosas, são super positivas. O que você acha que se deve a esse crescimento, na sua visão? Eu adicionaria o que o Phil falou da questão do entretenimento, né, de conteúdo, a questão de tecnologia também. A gente vê a indústria dos games empurrando cada vez mais a fronteira da tecnologia e isso diminui barreira de entrada, permite que mais pessoas consigam acessar cada vez mais. Então, também dando nosso exemplo aqui, no final do ano passado, a gente trouxe para o Brasil, ainda rodando no que a gente chamou de Tech Preview, né, como se fosse um alpha, o Cloud Gaming, o Xbox Cloud Gaming, e agora a gente trouxe como uma versão beta que faz parte do Game Pass. E a gente vê, cara, um sucesso fenomenal com os jogadores brasileiros, exatamente porque está reduzindo barreira de entrada e todos aqueles que queriam jogar agora estão podendo ter acesso de uma forma muito mais fácil. Então, a acessibilidade é bem importante no Brasil também. Maravilha. Ale, a gente estava, como você pôde ouvir deles, falando de coisas que estão fazendo a indústria crescer. E não é diferente para PC, né? A gente está falando de streaming, a gente está falando da Twitch, que você tem um aplicativo em diversos lugares, você tem isso no PC, você tem isso nos consoles agora. A gente está falando de Xbox, que está presente em cada vez mais lugares, né? A plataforma Xbox agora não é só o console, como também no PC, como também no celular, como o Bruno bem citou. E você é o nosso especialista de PC aqui. A que você acha que se deve esse constante crescimento, principalmente mais pessoas agora com PC gamers?
Eu acho que, né, a gente já vinha nessa crescente de cada vez né, mais gente joga, porque aí falando um pouco mais especificamente do PC, né, digamos assim, todo mundo precisa de um computador, né, por mais que tenha digamos, tem muita coisa que você pode fazer no celular, tem muita coisa que você pode fazer num tablet ou direto do próprio console, por exemplo. Normalmente, quando você vai fazer, digamos, algo sério, desculpe, você vai para o PC, que é onde você tem, né, todas as suas ferramentas, tem um ambiente até mais confortável, mais focado para poder fazer, desempenhar, digamos, qualquer tarefa, inclusive jogar. Então, eu acho que a gente já vinha num crescimento bastante grande, falando especificamente de PC gaming, né, e cada vez mais de alto desempenho, de mais alto desempenho, digamos. Óbvio que a pandemia acelerou isso, mas e também isso se manifesta também de formas, digamos, acessórias. Quem faz streaming de console normalmente usa o PC para fazer o streaming. De celular também, a gente vê, acho até curioso, né? O campeonato de Free Fire é patrocinado pelo BlueStacks, né? Que é um emulador de Android para computador. E eles incentivam isso, não é que eles proíbem. Eu acho curioso. Então, assim, né, de novo, mais formas de jogar. Não é só quem tem o celular, ou às vezes não tem um celular tão simples que não roda bem o jogo. Então, vai para o PC, consegue rodar melhor, coisas do tipo. Aí entram, né, N formas de... a gente busca oferecer recursos também para facilitar essas experiências, né? Seja do próprio gamer, né? Com tecnologia, Ray Tracing, DLSS, né? Melhorar a experiência do próprio jogador. A gente tem também jogos competitivos, tem Reflex, né? Melhorar o tempo de resposta, coisas do tipo. Melhorar a experiência tanto do streamer quanto para quem assiste também. Então, melhor desempenho, qualidade de imagem, recursos e tudo mais. Achei muito legal o que o Bruno falou da parte de cloud gaming, né? Ainda mais nesse momento específico, né? Que tá difícil conseguir, a demanda é muito alta, né? A disponibilidade, os preços dos componentes, né? Tá complicada. E o cloud gaming abre portas, né? Para mais gente poder jogar numa boa. Né? A gente lançou o GeForce Now aqui no Brasil também, né? A recepção foi muito maior do que a gente esperava, né? Então, assim, é muito bacana a gente ver não só que, né, as pessoas têm interesse, mas acho que também poder oferecer essas ferramentas, poder oferecer essas possibilidades para também satisfazer esse desejo das pessoas, né, por se divertir, conectar com as pessoas. Eu acho que isso para a gente é muito satisfatório também. É muito curioso perceber que vocês, sem querer, puxaram o assunto da nossa próxima pergunta. A palavra da vez, eu tenho percebido que está cada vez mais consolidada, é o streaming, ou as palavras da vez, cloud gaming, as bibliotecas de conteúdo, né? A gente fez até uma matéria curiosa sobre o retorno das locadoras de game, que seria essa adaptação, né? Você agora tem acesso a diversas bibliotecas de jogos na nuvem, seja via cloud, seja as bibliotecas que você pode baixar o jogo, você tem acesso livre. Então, eu gostaria de puxar esse assunto com vocês agora. Como o stream e a cloud são palavras da vez, principalmente para o mundo gamer, e talvez a nova vertente do mundo dos games, isso não é nada diferente, né? A gente já vê o sucesso que plataformas de stream de vídeo têm, como a Netflix, para anime como Crunchyroll e tantas outras. E agora isso está acontecendo com nós, com os gamers. Então, a produção de conteúdo e a capacidade de jogar na nuvem ou de baixar conteúdos em bibliotecas é algo que está crescendo e que está chamando a atenção do gamer. Bruno, você acha que esse pode ser um dos caminhos para o futuro dos games? Legal, cara. Acho que durante a sua pergunta você passou praticamente por todos os pilares da nossa estratégia como Microsoft, né? A gente entende que qualquer empresa que quiser ser muito bem sucedida no mercado de games precisa ter basicamente 3 coisas: conteúdo, comunidade e cloud. Tá? Não é à toa que a Microsoft vem fazendo investimentos gigantescos em conteúdos, comunidade, não é da noite para o dia que você constrói uma comunidade de mais de 100 milhões de pessoas conectadas todos os meses dentro da sua plataforma. E que nem você comentou, a gente acredita muito no poder de cloud gaming, sim. Não é à toa que a gente está trazendo Xbox Cloud Gaming para o Brasil, ainda na versão beta. E sim, a gente acredita bastante no poder de cloud. Qualquer empresa que quiser ser muito bem sucedida nesse mercado precisa ter uma fortaleza em cloud.
Perfeito. E você citou a GeForce Now, que é um outro tipo de serviço que é baseado nisso. Você enxerga isso como uma das formas de futuro dos games também? Com certeza, porque você tem acesso, você democratiza também o acesso à tecnologia de ponta, né? Então, a gente tem uma base instalada enorme, né, de gamers, já que tem uma GeForce, mas a gente sabe também que não são todos eles que têm uma RTX, por exemplo, né? Então, abrindo essa porta através da nuvem, né, você também facilita para o gamer poder provar o que tem de mais novo, o que tem de mais avançado, né, em toda essa tecnologia, e a gente já está num ponto onde todo o sistema de cloud gaming funciona tão bem que é praticamente indistinguível, ou pelo menos ele já supera um nível, digamos, do bom o suficiente, ele, né, já está acima do bom o suficiente. A gente consegue oferecer experiências exclusivas através da nuvem, que muitas de outras formas às vezes não seria possível. Citar um exemplo, a gente não tem disponível no Brasil ainda, mas já foi lançado, a NVIDIA já lançou um novo nível, por exemplo, do GeForce Now, onde você tem uma RTX 3080 na nuvem, né? Então você pode jogar, né, em 4K HDR, 60 quadros por segundo, ou então 120 quadros por segundo, né? Então, assim, coisas que não é todo mundo que tem um computador em casa capaz de desempenhar dessa forma, né? Então, eu acho que é muito bacana também abrir essa possibilidade para que as pessoas possam, é, de novo, principalmente nesse momento onde está difícil comprar um computador, também tenham a opção de usar o poder da nuvem para ter uma experiência melhor do que a que eles têm em casa. Maravilha. É curioso isso que você falou, né? Tipo, o acesso às vezes não está tão fácil, mas a gente vê que as plataformas estão tentando cada vez mais facilitar esse acesso, transformar mais pessoas em gamers, que é o que a gente vê muito com o trabalho que o Fio, o time da Twitch, faz. Fio, a gente percebe que a Twitch também tem uma biblioteca de jogos, que a pessoa que faz parte da Twitch, como o Prime, ela tem acesso a uma série de conteúdos e acho que encaixa nesse outro aspecto do serviço, que é a biblioteca de conteúdo. Você acha que isso também faz parte do futuro dos games? Faz, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Bruno ele citou bem, né, os três pilares, conteúdo, comunidade e cloud, porque realmente cloud já está aí para ficar, né? Não tem como você, imagina, você ir lá numa loja comprar um CD, um DVD, colocar numa máquina, isso é inconcebível hoje, né? E também a praticidade do cloud, ele é muito simples de entender, né? Fora a tecnologia que está envolvida, mas para o usuário, imagina as atualizações, né? Você poder jogar em qualquer lugar, qualquer ambiente. Então, eu acho que a barreira de entrada é solucionada pelo cloud. E aí a gente vê, por exemplo, na Twitch, um dos maiores gêneros de jogos que tem na Twitch hoje são os first-person shooters. Tem o mais popular hoje, que é o Free Fire. E o Free Fire, ele é baseado no mobile, no celular, né? E eu acho que a barreira, o desafio da Twitch, né, quando a gente começa a falar de tecnologia, é que a Twitch hoje, ela você assiste todo o conteúdo em 4K, em qualquer lugar. Então, para a gente poder transmitir isso para um celular de baixa qualidade, um celular mais simples, é muito difícil, precisa de muita tecnologia para a gente poder renderizar da maneira correta. E aí, indo para o tema de conteúdo e comunidade, a Twitch é pautada em cima de comunidade, né? A comunidade, por que ela é tão importante hoje? Porque se você vai para a sua vida real, quando você sai para um barzinho, né, vai com os amigos, você normalmente você tem a sua comunidade de amigos, cada turma que representa uma comunidade tem uma pauta diferente, né? Tem a turma de futebol, a turma do intelecto, a turma do golfe, se joga golfe, e você tem uma turma para cada paixão que você tem. A Twitch ela tenta imitar isso, tá? Então cada jogo, cada pauta, né, de conteúdo específico, o usuário ele vai ter sua comunidade lá, e a ideia é que a gente dê para essa comunidade as ferramentas para poder engajar bem em cima dessa pauta. É isso que faz a Twitch ser tão especial hoje e tão diferente do que qualquer outra plataforma de live streaming, porque o engajamento que tem lá é uma coisa que é tão importante para game e para conteúdo de maneira geral, que especialmente agora em épocas de pandemia, que está todo mundo restrito em casa, fazendo, né,
passando mais tempo, esse engajamento é o que sobressai. E a comunidade é o principal mecanismo que deixa isso acontecer. E aí, conteúdo ele foca, obviamente a Twitch ela é muito pautada em cima de gaming, né? Mas a gente vem investindo também muito forte em outros tipos de conteúdos, por exemplo, esporte e música. São 2 pilares muito fortes que a gente investe, porque a gente vê que são interesses básicos que as pessoas que estão lá jogando também têm. Né? As pessoas adoram esportes, adoram música de uma maneira geral. E esses mesmos tipos de conteúdo também, por conta da pandemia, foi muito impactado. Então, muitos músicos vieram para o nosso serviço para poder engajar com o seu público. Muitos esportistas começaram a jogar o seu mesmo esporte, versão digital, né? E isso também gerou um engajamento muito forte e deixou que eles ficassem ativos, né, para a sua base de fãs e não perdesse o engajamento que eles já tinham com elas. Maravilhoso. Então, não é apenas uma questão de biblioteca de jogos, mas a gente vê uma pluralidade de comunidades envolvidas no cenário gamer agora, e isso ajuda a quebrar até aquele velho estereótipo de que todo gamer é apenas nerd. A gente tem pessoas, como diria nos termos do RPG, multiclasse. A gente tem atletas, a gente tem pessoas que gostam de todos os outros tipos de hobby, de entretenimento, outros tipos de profissão, que também são gamers. E isso, eu acho que puxa para a nossa última pergunta, que é algo curioso. Qual é o futuro do nosso cenário, da nossa indústria, agora com esse período, com toda a sorte pós-pandêmico, com o retorno de eventos provavelmente presenciais, porque a gente teve uma série de coisas acontecendo durante a pandemia. Empresas que se adaptaram para eventos digitais, eventos que antes inimagináveis de acontecerem, né, de forma não presencial aconteceram, mas o futuro ele mostra um cenário positivo, onde a gente pode retornar às atividades que a gente realizava antes da pandemia, e a gente está falando desse cenário múltiplo, onde o gamer ele também se envolve com diversas outras coisas. Então, de forma que eu gostaria de saber assim, a visão de vocês. Não tem resposta certa ou errada para isso, mas como vocês enxergam o futuro da nossa indústria a partir de agora, num cenário pós-pandêmico, onde nós podemos voltar ao mais próximo possível do normal? O que você acha, Ziba? Olha, falando, né, em eventos presenciais e tal, né, eu fico pensando, eu nunca fui para E3, né, então é o tipo de experiência única, né, que infelizmente não dá para replicar de forma virtual. A gente teve aí, né, que você falou, vários eventos que se converteram para virtual e com muito sucesso, né, então assim, por outro lado, aí eu acho que eu tenho um ponto bem interessante. Antes, né, esses eventos presenciais, muitos deles, você só, além de serem físicos, né, você ter que ir a um determinado local, eles eram pagos e eram caros. E agora, com eventos virtuais, muitos deles são gratuitos também. Então, você ampliou muito o acesso a esse tipo de conteúdo para a gente que antes, além de não poder viajar, ainda teria que arcar com uma quantia de dinheiro significativa para poder viver essa experiência. E hoje, com eventos virtuais, a gente teve também uma democratização muito grande nesse aspecto. Aqui entra um ponto bem legal, que assim, falando em aí, feira de games, por exemplo, a Steam fez um negócio muito bacana, que é, né, o festival de demos. Né? Então, antigamente a gente teria que ir para uma feira para poder experimentar os jogos que ainda não foram lançados, e hoje criou-se também essa cultura de que, não, determinada época, a galera vai lançar demos dos jogos. Acho que isso é muito bacana, né? Porque a gente tinha, né, há vários anos, até CDs com demos, né? Aquelas coisas todas, e isso meio que se perdeu um pouco e agora voltou um pouco. Então, acho que é muito legal, e eu espero que isso tenha vindo para ficar também. Né? Então, que mesmo que, óbvio, a gente quer eventos presenciais, a gente quer ter essa proximidade, esse calor humano, mas também voltando na questão da acessibilidade a esse tipo de conteúdo, que isso tenha vindo para ficar, que a gente possa ter essa flexibilidade também, né? De não, eu não vou poder ir a um determinado evento, mas eu quero poder participar de forma virtual, e que eu espero que, né, a maioria, pelo menos, continue oferecendo essa opção. Bacana, tipo uma forma híbrida, né, de você poder participar dos eventos, seja presencial ou não. Bruno, como você acha que vai ser esse recomeço, né, já que é o nosso tema, inclusive, né? Como vai ser esse recomeço, esse reboot, essa continuação da nossa indústria num mundo pós-pandêmico?
Cara, o exercício de futurologia é sempre difícil, né? Acho que está todo mundo vivendo aqui, olhando os dados, se bobear dia a dia para tentar entender o que está acontecendo, né? Acho que te respondendo de uma forma mais geral e contexto da indústria, eu gosto muito de uma palavra que o Fih falou, que é engajamento, né? E uma vez as pessoas, os jogadores estando engajados com os jogos, a gente... e formação de hábito, né? Além do engajamento. A gente não tem visto aqui uma redução no consumo de games, o que deixa a gente bastante otimista para o próximo ano de 2022, né? Então, cara, na perspectiva de indústria, a gente vê um ano bem promissor, tá? Olhando para 2022. Óbvio, a questão de evento, que nem o Ziba comentou aqui, cara, calor humano e tá presencialmente faz a diferença, o seu nível de engajamento também é completamente diferente quando você está presencial, e a gente em Xbox está engajamento com a comunidade, está na nossa veia, está no nosso DNA. Então a gente gosta muito disso. Mas pensando como indústria como um todo, a gente ainda não tem visibilidade de como vão ser exatamente os próximos eventos. Acho que está todo mundo aqui construindo esse futuro. Mas, cara, de forma geral, a gente entende que engajamento não baixa, as pessoas realmente criaram um hábito que videogames passou a fazer parte da rotina das pessoas cada vez mais, e a gente continua vendo um futuro promissor, e com certeza a indústria vai continuar se reinventando, fazendo um reboot, né, que nem você comentou. Maravilha. Eu acho que é isso. O fator do calor humano é algo que não é insubstituível. Porém, engajamento, eu acho que é a grande... Não só no mercado gamer, no mercado como um todo, engajamento é algo extremamente importante. Phil, como você enxerga, como vocês da Twitch enxergam esse próximo passo, esse recomeço, esse reboot pós-pandêmico da nossa indústria? Eu acho, assim, a gente acha um momento muito interessante e, de novo, para a gente prever, ele fica muito difícil, porque a realidade, né, ela tá cada vez, agora, mais do que nunca, ela se misturou muito, né, entre a realidade física e a virtual. Então, isso, ele vai, no caso, no ponto de vista da Twitch, a gente foca muito, né, mais do que a gente prioriza muito o criador de conteúdo. Tá? Então, cada vez mais dando ferramentas para ele ou ela criar mais e de uma maneira muito mais fácil, né? Então, sair daquele... A gente certamente agora, né, dá para ver claramente aí com tudo que vocês veem de conteúdo nas plataformas, a gente saiu daquele momento dos lives caseiros para sofisticados, né? Hoje em dia, os lives eles estão muito mais sofisticados. Tá? A gente tem mais, por exemplo, os ring lights nos dão mais iluminação, as câmeras melhoraram, os softwares também melhoraram bastante. Então, isso deixa com que os streamers descobrem que podem streamar mais, podem ganhar mais dinheiro. E nosso papel como Twitch é mostrar para eles o caminho de monetizar melhor na Twitch, para eles ficarem mais tempo aqui com a gente e criar mais conteúdo. Então, esse é um ponto que eu vejo que a gente vai passar bem. No outro lado da moeda, a gente vê também novas fontes de receita sendo criadas, né? Então, você pega os eventos virtuais que acontecem hoje, a CCXP, né, no game é perfeito. Em 2020, ele era totalmente gratuito para quem participou. Em 2021, a gente já tem salas especiais, né, momentos especiais onde você vai precisar se pagar para ter participar desses conteúdos especiais. Então, as empresas, as marcas também, elas começam a entender que esse mundo virtual ele tem uma dinâmica diferente e agora começa a criar modelos para monetizar melhor dessa maneira. Então, eu acho que o recado principal aqui, né, tentando prever, é que os dias que tudo que era virtual era de graça, no meu ver, acabaram. A gente vai agora começar a entender aí esse mundo híbrido, como que vai funcionar. Então, eventos que eram 100% presenciais, agora vão ser híbridos, as pessoas certamente vão ter que pagar algo para participar, mas isso também vai melhorar, porque a qualidade, a maneira que se engaja nesses eventos também, eles vão melhorar bastante. É bem curioso isso, né? Como os eventos... Acho que a palavra é essa, híbridos, né? A forma com que coisas do real, do físico, estão vindo para o virtual e vice-versa. Pessoal, eu gostaria de agradecer demais a presença ilustre de todos vocês, que são gigantes da nossa indústria, que ajudam a nossa indústria a crescer e fazer ela acontecer aqui no Brasil, na América Latina.
Acho que sem vocês, quem gamer mais antigo sabe o quanto era complicado e difícil o acesso a tecnologias que as empresas que vocês representam trouxeram para o Brasil e cada vez mais vocês facilitam a entrada dessas tecnologias nesse mercado maravilhoso que é o mercado gamer. Eu acho que a gente, para poder encerrar, eu queria deixar inclusive um espaço para vocês, pensando na indústria nacional. Qual o recado, novamente, sobre o que vocês acharem melhor falar, seja para o gamer que gosta de jogar, seja para o produtor de conteúdo que quer criar, ou seja até mesmo para aquele jovem que está na faculdade, está naquele momento que ele gostaria de entrar nessa indústria, que eles estão se espelhando em pessoas como vocês, que aqui nós temos uma pluralidade incrível de pessoas, né? É uma pessoa de tecnologia, são heads de conteúdo, de marcas completamente diferentes, mas que ao mesmo tempo estão ali nessa mesma indústria. Então, que recado você deixa para o público, para a audiência, sobre o mercado brasileiro, que vocês gostariam de marcar para a gente poder falar sobre... Encerrar, na verdade, desculpa. Para a gente poder encerrar esse papo sobre recomeço da nossa indústria game. Phil, você gostaria de mandar o seu recado? Posso começar. O meu recado é streamam, né? Não só pelo games, né? Streamam porque vocês vão ver que a maneira de você streamar mudou muito. Então, eu acho que tem muitas vantagens que a gente pode começar a entender, muitos benefícios que a gente pode começar a ter cada vez que a gente senta em frente de uma tela, de uma câmera e começa a falar, a bater papo sobre aquilo que a gente ama. Tem muita gente muito interessada em pautas diversas, a não ser gaming também, que é campeão. Que maravilha. Bruno, que recado você deixa para quem está nos acompanhando sobre a nossa indústria nacional do gaming? O que vem do seu coração para você falar para essa turma que está acompanhando a gente até então? Cara, a minha mensagem é um pouco mais complexa do que a do Phil, né? Não é uma palavra de pedir para a galera streamar, mas pensando no mercado como um todo, cara, para você... Entenda que o mercado brasileiro está bombando. Seja você um desenvolvedor, um jogador, cara, trabalha com mídia, trabalha com esportes, saiba que o Brasil realmente está bombando e é um mercado foco para a maioria das empresas desse mercado. Então, realmente... existe um espaço muito grande e aquele estereótipo do gamer, de um menino de 10 anos, gordinho, sentado jogando sozinho num quarto escuro, isso morreu há décadas, né? Então, realmente, é um mercado muito pujante que tem muita oportunidade para ser desbravada e não é à toa que todas as grandes empresas estão muito fortes aqui no Brasil. Que maravilha. Obrigadão, Bruno. Obrigadão, Phil. Ziba, por último, mas não menos importante, você que é uma referência de tecnologia na nossa indústria, que recado você deixa para quem está nos acompanhando, que seja o jogador, seja o cara que quer entrar na nossa indústria, sobre o mercado nacional e sobre o nosso querido futuro da indústria gamer? Olha, a gente vê, né, uma demanda, uma procura por sistemas, né, de alto desempenho, né? Então, seja para jogar com melhor qualidade, seja para fazer um streaming de melhor qualidade, seja para trabalhar com, né, digamos, áreas, né, edição de vídeo, né, que casa muito bem com essa questão do conteúdo, porque vídeos, né, você vai no YouTube, vídeos de jogos é uma das categorias mais populares também. Então, trabalho de edição é muito importante, arquitetura, N outros fatores. E aí a gente brinca, né, que você trabalhando melhor, você termina antes e tem mais tempo para jogar, né, porque daí volta a casar as coisas. Então, assim, é muito bacana a gente ver um crescimento amplo, até em questões de tipo, a indústria acredita cada vez mais no Brasil também, né? Então a gente vê mais e mais marcas disponíveis aqui em menores tempos, né? Então, assim, lançou produto, dali a pouco já está disponível aqui também, né? Então é muito bacana a gente ver não só digamos, essa maturidade do público, né? Digamos, em relação às necessidades tecnológicas que eles têm, mas também do lado dos fabricantes, lojistas, enfim, toda a indústria, todo o canal trabalhando para mover essa roda e tornar o nosso mercado cada vez mais maduro. Que maravilha. Senhores, eu não tenho mais palavras para agradecer o tempo, a experiência e esse share de conhecimento que vocês ajudaram a gente a realizar hoje nessa mesa. Fica aqui nosso muito obrigado ao Phil, ao Bruno, ao Alexandre, por terem participado dessa mesa de games, por ajudarem a movimentar a nossa indústria e fazê-la crescer. Nosso muito obrigado em nome da Fast Company a todos vocês. E a você que está em casa, essa é apenas uma das várias mesas do Innovation Festival. Você pode sim participar de todas as outras. Espero que você tenha acesso a ainda mais conteúdo, ainda mais conhecimento. E, claro, para você saber muito mais sobre mercado, inovação e agora games, não deixe de acompanhar fastcompanybrasil.com.br,
Meu muito obrigado a você por ter acompanhado a gente até então e até breve.